Muito boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início à conferência Nascentes Brasileiras, que tem por objetivo debater formas para auxiliar a recuperação de nascentes nas principais bacias hidrográficas do Brasil. O Nascentes Brasileiras é estruturado a partir das soluções baseadas na natureza, desenvolvendo ações de recomposição de vegetação por meio do plantio de 200 mil mudas de árvores de espécies florestais nativas, em pequenas propriedades rurais por todo o Brasil. Este evento é uma realização da Câmara de Vereadores, do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Soluprev Ambiental, e vai debater o fortalecimento e recuperação dos pequenos cursos de água, envolvendo os pequenos produtores rurais no projeto. Para motivar as discussões desta tarde, contaremos com a presença de Sérgio Márcio Capai Nésio, diretor administrativo do Instituto Espinhaço. O Instituto é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que foi pensada, idealizada e criada com o propósito de trabalhar de forma ativa e permanente em favor da sociedade brasileira. O objetivo é contribuir com ações que promovam e valorizem a afirmação territorial, o desenvolvimento de tecnologias disruptivas, a geração de trabalho e renda, o fortalecimento dos serviços ecossistêmicos, o apoio à educação ambiental e ao fortalecimento de capacidades, além da promoção de novas práticas para o desenvolvimento sustentável no meio rural e nas cidades, com foco em resultados objetivos, práticos e palpáveis para a sociedade. Neste momento, convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial dos trabalhos desta tarde. Chamamos o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, o vereador Saul Spinelli. Convidamos também o presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, José Carlos Raia Nedel. Representando a Brigada Militar, convidamos o Major Leandro Góes, do Batalhão Ambiental. Convidamos o chefe do ICMBio, Enio Graboski. Representando a Soluprev, Magali Scariotti. E o palestrante desta tarde, Sérgio Márcio Capai Nésio, diretor administrativo do Instituto Espinhaço. Nós também registramos e agradecemos a presença do presidente do Comitê de Bacia do Rio Passo Fundo, Ademar Marques, de Neylon Ramos, da Coordenadoria da Juventude, representando a Embrapa Trigo, Josiane Antunes, ainda da Ecolar, Alexandre Vieira, do Instituto Manager, Luísa do Nascimento, do ex-vereador e vereador eleito, e também coordenador dos Conselhos Municipais, Ronaldo Rosa. Ainda agradecemos a presença do vice-prefeito do município de Sertão, Fernando Aramac, do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, o senhor Paulo Fernando Cornélio, também vereador eleito de Passo Fundo, representando a Coordenadoria das Associações de Bairros, Felipe Manfroy, presidente da Câmara de Vereadores de Coxilha, Kleber Dornelles, o vereador do município de Coxilha, Pedro Flores, também da presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil de Passo Fundo, Joline Piscinin Serve, do diretor do Sindicato Rural, Erni Lago, representando o senador Luiz Carlos Reis e Fabiana Camargo, representando a Faculdade Ideal, Kátia Trevisan, a representante da UAMPAF, Estela Mares Campana, e também representando a deputada estadual delegada Nadine, Andressa Vicentini. Neste momento, vamos ouvir as manifestações das autoridades pelo tempo de até 2 minutos aqui na mesa oficial dos trabalhos. Começamos ouvindo, então, a representante da Soluprev, Magali Scariotti. Boa tarde a todos. Eu quero ser bem rápida, porque o foco principal hoje é nós ouvirmos o Espinhaço. Eu quero agradecer na pessoa do presidente Saul,
o presidente, desculpe a intimidade, o presidente Kaká, a gente conhece ele assim, vai ser sempre o nosso presidente do Conselho do Meio Ambiente, a todos os presentes, e dizer que, para nós, da Soluprev, é um orgulho estarmos plantando no Rio Grande do Sul um projeto em parceria com o Conselho e com a Câmara Municipal, o projeto Recuperando Nascentes. Na verdade, nós que trabalhamos com a área ambiental, a gente sabe que água é saúde. Se nós não protegermos as nossas nascentes, o que nós vamos deixar para nossas gerações futuras? Então, Sérgio, eu quero te agradecer por ter acreditado em nós e vindo para o Rio Grande para começar aqui também esse projeto maravilhoso que estava em todas as regiões do Brasil, menos na nossa do Sul. Então agora vocês também fazem parte da região Sul. Nós estamos orgulhosos de receber vocês aqui. Ouviremos agora a manifestação do chefe do ICMBio, o senhor Enio Graboski. Boa tarde a todos. Para nós, do ICMBio, é uma satisfação participar desse encontro, né? E essa iniciativa do Grupo Espinhaço e a Sulprev é algo que as pessoas têm que ter como exemplo, né? Porque a água é vida, a água é tudo, né? A gente não vive sem a água. Portanto, nós formamos essa parceria com eles e certamente sempre vamos dar muito apoio, estar sempre junto nessa caminhada. Passamos agora a palavra ao representante da Brigada Militar, o Major Leandro Góes, do Batalhão Ambiental. Boa tarde a todos. Na pessoa aqui do presidente Nelly, né? Nossos cumprimentos. Demais já mencionados no protocolo. É uma satisfação como Brigada Militar, como Comando Ambiental, estar participando desse evento, qual nós parabenizamos aqui, Magali, né, sua pessoa, nós conhecemos aí há um bom tempo, e também, né, o Instituto Espinhaço, por acreditar aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, e vir desenvolver ações aqui. Falar de recursos hídricos, falar de nascentes, é sempre um assunto muito importante, ainda mais nesse dia, 5 de dezembro, né? Eu creio que não é por acaso esse dia que nós estamos aqui, né? Dia Mundial do Solo. E como é importante nós debatermos isso aí, falava agora há pouco com outros amigos ali, que nós não podemos e não devemos se sentir sozinhos quando falamos de meio ambiente, quando falamos de preservação, quando falamos de conservação, de fiscalização e também de educação ambiental. Nós só mudamos cultura através da educação ambiental. Então, o 3º Batalhão Ambiental, a Brigada Militar, tem atendido por anos mais de 30 mil ocorrências. Mais de 30 mil ocorrências na área ambiental e grande parte envolvendo, né, recursos hídricos. Então, é uma preocupação muito grande, mas estamos aí para, junto com os senhores e com as senhoras, debater e buscar trazer soluções. Muito obrigado. Vamos ouvir nesse momento a manifestação do presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, o vereador Saul Spinelli. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma saudação especial ao presidente do Conselho de Meio Ambiente, nosso colega Kaká. Gostaria de fazer uma saudação a Magali, presidente da Soluprev, nossa amiga. Muito obrigado. Também ao nosso palestrante desta tarde, o Sérgio Márcio Capá Inésio, diretor administrativo do Instituto Espinhaço, nosso representante, nosso amigo da Brigada Militar, os demais e ICMBio. Isso aí. Obrigado pela sua presença. Nossos 2 vereadores eleitos, Ronaldo Rosa, que coordena os conselhos, já foi vereador dessa casa. Tive a alegria e a satisfação de ter sido meu vice-presidente em 2020 e agora retorno em janeiro. E também Felipe Manfroy, presidente da Associação de Moradores da Berthier e coordenador das associações de bairro junto ao gabinete do prefeito.
Então, vereador eleito assume cadeira em janeiro. E o Rafael Colucci, ex-secretário de Meio Ambiente e também vereador desta casa, reeleito para o ano que vem, e integrante da mesa diretora. Pois bem, pessoal, primeiro quero dizer que, como presidente da Câmara de Vereadores pela segunda vez, nós estamos encerrando, Sérgio, o nosso mandato, o nosso segundo mandato na Câmara, e também encerrando a nossa presença no Parlamento, já que não concorremos no pleito. Mas, independente de estarmos no último mês e se contar os dias úteis, temos em torno de 15, 20 dias úteis aí na Câmara, a gente não se furtou de, junto com o Cacá, oportunizar esse momento de discussão a respeito do meio ambiente, e não só discussão do que tem que modificar, mas de ações que podem ser implementadas junto com o Instituto Espinhaço e junto com as instituições. Eu quero dizer aqui de forma bem rápida e objetiva a nossa gratidão aos grupos ecológicos, à Brigada Militar, que neste momento representa aqui pelo Grupo Ambiental, mas que em várias áreas a Brigada Militar é pioneira, na Maria da Penha, na questão das escolas. A Brigada Militar ela é gigante com a sua presença na sociedade. E na questão ambiental, nós devemos muito à Brigada Militar, ao Ministério Público, ao Conselho de Meio Ambiente, aos grupos ecológicos, e mesmo com tudo que o Rio Grande do Sul passou, nós ainda temos que insistir nessa discussão da pauta do meio ambiente. E a gente verifica isso quando a gente vê os orçamentos, né? Tanto o orçamento do município quanto o orçamento do Estado, que a gente vê que existem algumas pastas que não recebem aquela atenção devida pela falta de recursos. Então, a gente, Cacá, espera que seja um grande evento, espera que essa parceria, viu, Rafael, Felipe e Ronaldo, continue, e que para continuar os vereadores que vão assumir em 2025 tem que provocar essa continuidade, não só esse evento, mas com ações efetivas. Tu que foi secretário de Meio Ambiente, nós temos um projeto do inventário arbóreo que está na CLC para ser licitado, mas está para ser licitado há 3 anos. Né? Então, acho que em alguma hora tem que sair do papel, né? Tem que efetivar o projeto que foi aprovado em 2018. Temos um projeto do IPTU verde que discute diretamente com a questão de placa solar, de economia da água, de cisterna e de um monte de questões que já foi amplamente debatido no Conselho do Meio Ambiente, no Conselho de Arborização, junto ao Ministério Público, junto a esta casa, junto à Secretaria do Meio Ambiente e que, infelizmente, não sai do papel. Então, as coisas têm que ser efetivadas, porque as ações que a gente faz hoje, a gente sabe que o impacto não é tão rápido quanto a gente espera. Mas eu fico muito feliz, viu, Sérgio, de te receber aqui, e conte conosco e conte com a Câmara de Vereadores. Muito obrigado. E nesse momento nós passamos a palavra e também a condução dos trabalhos desta tarde para o presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, José Carlos Raia Nedel. Boa tarde a todos. É um momento de grande alegria para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que trouxe, junto com a Soloprev e com a Câmara de Vereadores, né, o Sérgio do Instituto Espinhaço, e também contar aqui com a presença do ICMBio. Estamos falando das 2 maiores ONGs ambientalistas da América Latina. Agradecer também ao nosso parceiro e também membro do Conselho do Meio Ambiente, representante do Batalhão Ambiental. Quero fazer um agradecimento, Saul, à tua pessoa, que nunca se furtou na frente da presidência dessa casa às questões ambientais. Todas as pautas em relação ao meio ambiente que foram levadas até a tua gestão, de pronto foram aceitas. Me lembro bem quando a Magali conversou com o Conselho e quando a gente trouxe, imediatamente tu disse que a Câmara era parceira, que daria a estrutura, que auxiliaria, e aí está. O evento bem realizado, bem estruturado e que vai trazer benefícios para toda a nossa região, não só para Passo Fundo. O Sérgio vai falar sobre o projeto das nascentes brasileiras, que é uma das ações que o Instituto Espinhaço desenvolve. Estava comentando há pouco, que antigamente a gente falava
que nós deveríamos pensar para ter um futuro melhor. Devido à emergência climática que a gente vive hoje, a gente não, se ficar pensando para ter um futuro melhor, a gente não vai chegar. A gente precisa agir para que haja um futuro, né? Se não agirmos hoje, não teremos futuro. E o Instituto Espinhaço está aí para mostrar que pensar e planejar o meio ambiente é fundamental. Mas mais do que isso, agir é necessário. Então, agradeço a presença de todos. Vejo aqui vários conselheiros, né, vários empresários da região, vários agentes políticos da região, isso é muito bom. O vereador Rafael Colucci, secretário de Meio Ambiente, até tinha uma brincadeira entre os animalistas que chamavam Rafael Colucci de secretário de ambiente, porque dizer meio ambiente perto do trabalho que ele desenvolvia era pouco. Então, fico feliz aqui de ver o Ronaldinho, de ver o Felipe, que também acompanham as reuniões do Conselho, todos hermanados nessa questão de lutar por um ambiente melhor. Agradeço a todos. Nesse momento, vamos desfazer a mesa e, de imediato, vamos passar a palavra ao nosso palestrante. Muito obrigado. Sim. Um, dois, três. Perfeito. Vamos embora. Como uma instituição de meio ambiente apenas. Da mesma forma, a gente não deve enxergar os projetos que a gente executa, e incluindo esse que eu venho apresentar hoje para vocês, apenas pelo olhar ambiental. Eu digo isso porque tem vários componentes num projeto como esse que precisam ser pensados, e eu trago aqui dois para a gente começar a fazer essa reflexão antes de aprofundar na minha apresentação da nossa instituição, que é a cultura e também o desenvolvimento socioambiental. A cultura é um aspecto que está muito conectado, muito enraizado em cada um dos territórios onde a gente vive e atua. E é a cultura que traz, ao longo do tempo, alguns comportamentos, algumas opiniões, alguns pensamentos, algumas práticas que precisam, de tempos em tempos, serem revisadas, serem revistas, serem repensadas. As novas gerações sempre são as questionadoras de práticas antigas e que talvez não caibam mais nos tempos novos. Uma série de fatores. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente precisa pensar no desenvolvimento socioambiental, pensando que cada território tem também a necessidade de se desenvolver economicamente, socialmente, nos aspectos humanos também, e isso também vem através da cultura e da terceiro ponto que eu gostaria de reforçar com vocês, que é a proteção da natureza, no caso do Instituto Espinhaço, da biodiversidade.
Então, o que eu vim apresentar para vocês hoje é algo que vai gerar ao longo dos próximos meses ou talvez anos, e eu espero que a gente seja aqui também os atores que vão fomentar essas discussões, uma nova prática, um novo pensamento, uma nova forma de agir e pensar. Então, é o desafio que a gente vai ter a partir de hoje, do momento que a gente sair daqui, é tentar divulgar a imagem de uma nova realidade, de um novo momento que a gente está vivendo. Bom, eu venho de um lugar no estado de Minas Gerais. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu vou tentar sinalizar aqui no mapa, que é a Cordilheira da Serra do Espinhaço. É uma cadeia de montanhas que vai da porção central de Minas até mais ou menos o Piauí. Essa região, ela tem uma característica muito específica. Eu vou apresentar algumas fotos para vocês. E ela, em aproximadamente 17 anos atrás, foi reconhecida pela Unesco, na sua porção dentro do estado de Minas Gerais, como uma reserva da biosfera. As reservas da biosfera são territórios que são importantes para o planeta, porque contém dentro de si características exclusivas, características únicas, que precisam ser respeitadas e preservadas. E aí nós não estamos falando só de aspectos ambientais, tem aspectos culturais também vinculados às reservas da biosfera. E durante esse processo de criação da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, um grupo de pessoas se reuniu para que esse trabalho pudesse ser possível. Você conseguir uma chancela de reserva da biosfera pela Unesco não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. No Brasil, a maior parte das reservas de biosfera estão conectadas aos biomas. Então, a gente tem a reserva da biosfera da Mata Atlântica, a reserva da biosfera do Cerrado, a reserva da biosfera da Caatinga, e assim segue. Então, para reconhecer esse território especificamente aqui como uma reserva da biosfera, envolveu um trabalho de articulação muito grande, e que envolveu pessoas de diferentes matrizes ideológicas e diferentes áreas de trabalho, de atuação. E essas pessoas que participaram desse processo sentiram que era necessário pensar uma instituição que, depois dessa chancela pela Unesco, cuidasse dos aspectos que tornaram esse território tão importante e tão relevante. E assim nasceu o Instituto Espinhaço. No próximo domingo, a gente completa 15 anos de vida. Hoje, o Instituto Espinhaço está presente em 11 estados do Brasil, com membros, e em 12 países do mundo, também com membros. O que esses membros hoje do Instituto Espinhaço fazem, basicamente? Eles apoiam o Instituto Espinhaço nos projetos que a gente executa, pensando e ajudando a criar propostas e também a desenvolver metodologias que possam ser aplicadas nos nossos projetos. Isso tudo de forma voluntária. Importante também dizer que o Instituto Espinhaço ele não cobra para elaborar projeto, para fazer projeto. O Instituto Espinhaço não cobra para isso. Isso é o nosso trabalho voluntário como organização sem fins lucrativos, como organização da sociedade civil que nós somos. Essa é a nossa missão. Mas é claro, a execução desses projetos, a gente precisa de orçamentos que hoje, na sua maioria, em 100% dos nossos projetos, vem da iniciativa privada. Algumas das pessoas que ajudaram esse processo, e eu acho muito interessante como a gente, no Instituto Espinhaço, enxerga essas pessoas, a gente chama de pensamento formador, porque foram essas pessoas que deram as ideias que ajudaram a compor o escopo de trabalho do Instituto Espinhaço na sua missão. Eu gostaria de destacar algumas delas, porque são pessoas extremamente relevantes. A Danielle Mitterrand, por exemplo, esposa do ex-primeiro-ministro da França, François Mitterrand, uma pessoa que precisou estar ativamente engajada nessa pauta e lá em Paris, na sede da Unesco, efetivamente trabalhando para que isso fosse possível, essa chancela da Unesco. Também o José Aparecido de Oliveira, um mineiro que é muito importante, ele foi ministro da Cultura do Brasil, foi secretário de Meio Ambiente em Minas Gerais também, sempre na vanguarda desses dois pensamentos dentro do Brasil. Ex-presidente de Portugal, Mário Soares, eu tive a oportunidade de conhecê-lo ainda, a gente conseguiu
aprender muito com ele dentro desses processos. Ele sempre foi uma pessoa muito engajada nessa pauta de biodiversidade, de meio ambiente, né? Henrienne Champonay também, uma pensadora importante na construção dessa ideia de tudo que está sendo feito hoje no Instituto, nos desdobramentos de tudo que a gente fez. Muitas das coisas que a gente ainda executa estão com base no que ela elaborou e no que ela pensou. Marcos Terrena, uma importante liderança indígena do Brasil. O Luiz Oliveira, que é o nosso presidente, nosso atual presidente, também participou ativamente desse processo lá atrás. E o senhor Raimundo Nonato, um senhor que a gente chama lá em Minas, eu não sei se vocês usam a mesma expressão, mas é um raizeiro, uma pessoa do campo. Ele é uma pessoa que ensinou muito para muitos doutores no Instituto Espinhaço, principalmente no desenvolvimento de tecnologias para quebra de dormência de espécies nativas, para desenvolvimento de protocolos de germinação de muitas das espécies que nem a academia sabia. O Raimundo Nonato é uma pessoa, uma figura muito importante para a gente no Instituto Espinhaço, muito cara para a gente, e é claro que eu gostaria que muitos tivessem a oportunidade de conhecer um dia, se vocês tiverem a oportunidade de visitar a Conceição do Mato Dentro. Bom, a centralidade do nosso trabalho está nas pessoas. Quando a gente fala isso, cria um impacto um pouco óbvio, né? Mas tem muitas organizações trabalhando para um golfinho, para a baleia, para uma árvore específica ou um bioma específico. O Instituto Espinhaço está trabalhando para que as pessoas possam viver no território onde elas escolheram viver, com as condições dignas e que gerem renda, para que elas possam ter uma vida aonde elas quiserem. E a gente sabe que a realidade climática, ambiental hoje tem criado algumas dificuldades para que as pessoas possam viver aonde elas queiram viver, onde elas decidam viver. Hoje, em alguns territórios que a gente trabalha, inclusive no âmbito do projeto que eu vim apresentar para vocês hoje, já existe uma escassez hídrica. E isso tem provocado a mudança das pessoas. Pessoas que nasceram no território e viveram no território a vida toda, ou durante uma boa parte da sua vida, não podem ou não conseguem mais viver nesses territórios porque não tem água. Quando o Instituto pensa um projeto, né, a gente sempre leva em consideração, né, como atingir os resultados efetivos, como atingir o impacto social, como fazer a aplicação do desenvolvimento e fortalecimento das capacidades locais, promover os serviços ecossistêmicos, né, o desenvolvimento da economia, trabalho e da renda, com arranjos produtivos, criando condições para que o produtor rural possa produzir e gerar sua renda, mas sempre aí buscando o engajamento social, a autorresponsabilidade e a governança dos territórios. Eu explico um pouco mais de cada elemento desse durante a minha apresentação. A gente não faz nada sozinho e agora eu queria apresentar para vocês alguns dos nossos parceiros estratégicos em todos os projetos. A gente está conectado numa rede de sinergia e aí eu queria trazer aqui em destaque a IUCN e o ICLEI, que são duas instituições. O ICLEI é uma rede de governos locais mundial, o Instituto é membro, com muito orgulho, e a IUCN é uma das principais instituições de restauração mundial. O Instituto também faz parte, é membro da IUCN, mas a gente também trabalha com os 17 ODS, e eu queria destacar, daqui a pouco eu falo um pouco mais, sobre o programa de ecohidrologia da Unesco. Eu estou sem jeito de apontar o laser para cá, porque eu estou vendo que algumas pessoas estão acompanhando lá por cima, mas é essa logo aqui no centro da apresentação. O Instituto também tem parceria com centros de ensino ao redor do mundo, com cada uma dessas universidades aqui apresentadas para vocês. A gente tem um acordo de cooperação para uma pauta específica, seja ela floresta, água, pessoas, desenvolvimento sustentável, arranjos produtivos, enfim. É importante que a gente conecte com esses centros. Nesses centros estão os membros do Instituto Espinhaço ao redor do mundo. Tem também muitos centros locais. Para aqueles que estão com uma visão muito boa, eu não sei se a turma aí do fundo consegue ver, a gente também tem a parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está ali embaixo, a última linha dessa apresentação. Como eu disse, né, os parceiros financiadores do Instituto são da iniciativa privada e eles estão no topo, na linha de cima dessa apresentação. Hoje os nossos projetos são financiados por esses parceiros
Eu queria destacar alguns deles, a começar com uma que eu gosto de divulgar sempre o trabalho que eles fazem, a Ecósia, que é a primeira da esquerda, na linha de cima. A Ecósia é um Google, desenvolvido na Alemanha. O que eles fazem? Cada busca que você faz no site da Ecósia, eles contabilizam para uma muda plantada ao redor do mundo num projeto que eles executam, que eles financiam. Aqui no Brasil, eles têm 3 projetos, um com o Instituto Espinhaço, em que a gente já está com eles no segundo contrato, plantio de 7 milhões de mudas de espécies nativas nos biomas Mata Atlântica e Cerrado. Então, vocês aí que puderem aderir, começar a usar a Ecósia, ainda no Brasil ainda está incipiente, mas a gente já consegue bons resultados nas buscas, mas os resultados ainda em árvores são melhores. Se vocês baixam um aplicativo no celular ou estiverem usando no computador, eles vão mostrando no contador quantas árvores cada um já plantou com as buscas que está sendo feita. Então, é uma ideia legal, é uma ideia que a gente faz questão de divulgar porque é uma boa ideia e ajuda também os projetos ao redor do mundo. A gente tem um projeto também com a Nestlé, lá da Suíça, Nestlé Global, com a pauta de carbono. São 9 milhões de árvores que a gente vai plantar também nos biomas Mata Atlântica e Cerrado, e que aí os carbonos sequestrados com essas árvores plantadas vão gerar créditos, esses créditos comercializados, e parte deles vai voltar para os produtores rurais que fizerem adesão ao projeto, que tiverem o plantio nas suas propriedades. É uma forma de dar um apoio, né, para os produtores rurais conseguirem manter essas áreas. Hoje em dia, para quem acompanha o mercado de carbono, talvez não, ainda não é uma coisa que rende mais do que ter o plantio de uma soja, de um milho, ou enfim, uma produção de gado, mas já é alguma coisa se você estiver ganhando ali alguma coisa em uma área e você ainda está tendo o ganho da produção de água. E também a Fundação Banco do Brasil, que é parceira nesse projeto que a gente está trazendo para o Rio Grande do Sul. A gente vai falar um pouco mais do projeto, mas com a Fundação Banco do Brasil a gente executou projetos de diferentes matrizes, com arranjos produtivos para pequenas propriedades rurais da agricultura familiar, plantios urbanos de espécies nativas, e agora a gente tem o projeto Nascentes Brasileiras, por exemplo. Parceiros institucionais, daí tem uma gama enorme de parceiros de todas as matrizes. Desde o governo federal, vocês podem ver ali ao longo de alguns ministérios do governo federal, e aí não é o governo atual, é o governo federal, e aí passando por todos os anteriores. Alguns governos também dos estaduais. Eu vou destacar ali o governo de Goiás, com quem a gente tem uma iniciativa de muito sucesso. Ali também eu trago a Embrapa, que eu disse mais cedo para o meu colega, meu amigo agora, sobre a importância da Embrapa no desenvolvimento de pesquisas para a produção de alimentos no Brasil. E também a Emater, que sempre é uma parceira de primeira hora em todos os territórios. Mais uma gama de parceiros que daqui a pouco vocês vão entender como que a gente conecta com esses parceiros dentro de cada projeto. Bom, agora eu vou apresentar um mapa do Brasil com algumas das iniciativas que a gente tem em curso no momento. São várias setas, são vários logos ali aparecendo, todas elas conectadas com alguma bacia hidrográfica, algum território que tenha uma relevância hídrica. É esse o nosso recorte, é essa a nossa pauta, é a produção de água e a revitalização de bacias hidrográficas é o nosso foco. Eu trago aqui para vocês também uma outra ideia que a gente vai conversar hoje mais tarde, que é o Proáguas Rio Grande do Sul, que é um projeto que o Instituto Espinhaço desenvolveu para o estado do Rio Grande do Sul e que a gente tem muita intenção de desenvolver aqui nos próximos anos com vocês. No momento, o Instituto tem esse número de mais de 6 mil hectares restaurados no bioma Mata Atlântica e Cerrado. Isso é um número de hoje, mas esses projetos em execução, a gente tem a expectativa de que esse número vai aumentar bastante nos próximos anos. Eu disse mais cedo sobre o programa de ecohidrologia da Unesco, e o Instituto Espinhaço tem muito orgulho disso. A gente tem os 2 sítios de ecohidrologia reconhecidos pela Unesco no Brasil. A gente pode levantar e perguntar, mas o que, afinal de contas, é a ecohidrologia? É a conexão do pensamento da ecologia vinculada à pauta hidrológica. Então, todas as metodologias que a gente aplicou no projeto Semeando Florestas Colhendo Águas no Rio Santo Antônio, lá em Minas Gerais, e no Juntos pelo Araguaia, na Bacia do Alto Araguaia, em Goiás, foram reconhecidas pela Unesco como metodologias que funcionam na abordagem da água, na produção de água em quantidade e qualidade.
Então, nesses 2 projetos, a gente teve ações de cercamento e proteção de nascentes, por exemplo, como a gente tem aqui, de plantio, de recomposição de vegetação nativa, como a gente está fazendo aqui também no Rio Grande do Sul, e algumas ações de conservação de solo, como intervenções como barraginha, terraceamentos, curva de nível. Se alguns de vocês conhecem do que eu estou falando, sabem que essas intervenções também ajudam na condução da água de chuva e na melhor infiltração da água no solo. Esse reconhecimento do projeto em Minas Gerais foi há 2 anos atrás, e do projeto do Juntos pelo Araguaia foi no ano passado. Então, hoje a gente participa de fóruns mundiais apresentando esses 2 projetos junto com a Unesco. A gestão integrada de territórios vai trazer para o Instituto Espinhaço esse momento aqui que a gente está tendo com vocês. A gente chegou num território, e para a gente entender o território, a gente precisa ouvir quem está no território. Quem são as pessoas que vivem aqui, quem são as pessoas que têm na mão a governança do território, as instituições públicas, como a Prefeitura, aqui no caso, a Secretaria de Meio Ambiente, a Câmara de Vereadores, também os atores locais, sindicatos, associações. A partir desse primeiro momento que a gente está fazendo aqui, a gente começa a entender para onde que a gente vai. Mas é muito importante que a gente vai para onde a gente for, indo para onde a gente for, a gente tem que ir junto com vocês de mãos dadas. Por isso que é importante a gente ouvir vocês, para que a gente entenda quais são as prioridades do território e para a gente executar um trabalho que realmente vai fazer sentido para vocês, para o território e para a natureza. A gestão integrada de territórios também é uma abordagem que a gente pratica, porque ela tem na sua centralidade uma bolinha azul que está ali no meio, que trata de novo daquele aspecto que eu falei lá atrás, da cultura. Então, quando a gente chega num território, a gente tenta entender a cultura local. Eu não vou chegar com nada pronto aqui, eu também não vou chegar com nada pré-determinado. Tudo aqui a gente pretende construir junto com vocês, e é assim que a gente vai fazer. Na cadeia da restauração, o Instituto vem provando que é possível ter um viés de desenvolvimento econômico nessa pauta. O Brasil pode liderar o mundo nessa pauta e ter aí um importante viés, né, de desenvolvimento econômico. O Instituto hoje tem 6 centros, a gente não chama de viveiros, viu, gente? Chama de centro de produção florestal, onde a gente desenvolve conhecimento. Isso é muito importante, de dentro para fora e de fora para dentro. Nós fazemos a coleta das sementes de matrizes que a gente monitora desde 2017. É claro, e eu sou testemunha disso, que hoje a gente percebe que há uma mudança no comportamento dessas matrizes, na dispersão das sementes, no tempo e na qualidade. Fruto do que a gente vem experimentando das mudanças climáticas cada vez mais com mais força, né? Então, as nossas equipes monitoram essas matrizes nos momentos certos, que a gente já tem um calendário, a gente vai lá, faz a coleta, leva para os viveiros, e a partir daí a gente produz as mudas. Consequentemente, se você tem uma semente de uma boa matriz, a consequência óbvia é ter uma boa muda, né? E aí a gente tenta, usando a rastreabilidade, voltar com aquela muda para o território mais próximo da característica de onde ela veio. A possibilidade de um retorno e um sucesso é muito maior. Nos nossos centros de produção florestal, né, além de desenvolver tecnologias de quebra de dormência, como eu falei um pouco antes, né, e de germinação, né, a gente também trabalha com a propagação de espécies que estão hoje ameaçadas de extinção. Estava exibindo aqui há pouco vídeo, eu não sei quem teve a oportunidade de ver, de uma das árvores que a gente está tentando trazer de volta, o faveiro de Wilson. É uma árvore muito típica do Cerrado, muito linda, que estava praticamente desaparecida e que a gente tem conseguido um bom resultado, trazendo vários indivíduos do faveiro de Wilson de volta. No canto direito, é uma pena que não vai ficar tão claro, mas eu só queria sinalizar para vocês que a gente desenvolveu ali uma metodologia para a expedição das mudas dos viveiros, né, para os plantios, que é o rocambole misto. É uma metodologia em que a gente monta uma composição conforme a área que essas mudas vão
vão ser plantadas, obedecendo um sistema de quincôncio, tentando imitar um processo que a natureza faz, colocando um grupo de pioneiras, de árvores pioneiras e não pioneiras. Eu vou tentar explicar aqui, gente, os especialistas que me perdoem se eu estou tentando vou tentar usar uma linguagem para que todos entendam, né? As pioneiras e não pioneiras é aquela relação entre aquelas que crescem mais rápido e vão provocar a sombra para aquelas que têm um crescimento mais lento, e as que crescem mais rápido morrem antes, e as que crescem mais lento são aquelas árvores que vivem mais tempo. Então, esse consorciamento dessas espécies é que faz o resultado de uma restauração ter sucesso. E, para isso, você precisa observar uma metodologia específica, e é isso que a gente faz com o rocambole. A gente retira os tubetes que elas são produzidas nos viveiros, coloca elas dentro de um rocambole mesmo, e elas vão para o campo daquela forma. Isso ajuda na logística, a gente consegue expedir e transportar mais em menos espaço, evita também o número de resíduo que vai para o campo, e no campo a gente é mais efetivo no plantio, uma vez que estão abertas as linhas de plantio, né, no sistema do quincôncio. Os auxiliares de campo eles precisam apenas considerar a retirada das mudas naquela ordem que está no rocambole e o plantio da mesma forma que ficar estabelecido no território. Ok? Bom, daí a gente vai para a parte que a gente mais gosta, que é falar com o proprietário rural, o produtor rural. Essa é a parte que o Instituto Espinhaço vem desenvolvendo ao longo dos anos, que tem nos dado mais sucesso. Por que isso nos tem dado mais sucesso? Eu tentei, ao longo desses últimos dias aqui, viajando entre as cidades que a gente passou aqui na região, absorver um pouco de como é o entendimento das pessoas, principalmente dos produtores rurais, com relação a essa questão ambiental. E eu não acho que vou surpreender ninguém se eu disser que assim, a maior parte tem uma relação de muito receio, de muito medo, que a questão ambiental geralmente ela é punitiva, ela vem com uma legislação com um procedimento de comando e controle que é usado ainda muito nos dias de hoje, de entendimento de que a legislação tem que ser seguida à risca, a ferro e fogo. E criou-se uma cultura também de muitas denúncias nos municípios, de muito medo quando vê a patrulha ambiental ou o carro do meio ambiente, enfim. E é exatamente isso que a gente tenta desmistificar. E é exatamente esse o trabalho que a gente vem fazendo com o produtor rural. Quando a gente entra na propriedade rural, a gente tenta entender junto ao produtor qual que é a realidade dele e o que está acontecendo dentro da propriedade. O que ele produz, como que está a produção, como que ele está conseguindo, né, usar os recursos naturais da propriedade dele para produzir, quais são os dilemas que ele está enfrentando ali. E a partir daí, a gente constrói junto com ele as soluções para esses problemas. Todos os nossos projetos são por adesão, então não tem obrigação. Se o produtor não quiser, a gente vai embora sem problema algum, ele segue a vida dele, mas é importante sempre a gente deixar uma mensagem, que ele entenda o sentido de causa e consequência. Ele pode até não querer participar do projeto, mas a gente tem que sair de lá com a missão cumprida de que ele entenda por que a água, por exemplo, está diminuindo na nascente dele. Ele pode até não querer aderir ao projeto, mas contando que ele entendeu esse sentido de causa e consequência, a nossa primeira missão foi concluída. Daí ele resolveu aderir ao projeto. Como que a gente vai fazer? A gente vai construir um projeto, um projeto mesmo, para cada propriedade. Todas as intervenções são desenhadas junto com o produtor rural, da maneira que ele entende que vai manter a produção, a produtividade da fazenda, sem prejudicar a questão ambiental. Esse desenho todo é feito à mesa, num entendimento daquilo que é necessário ser feito, que é importante ser feito, mas sem prejudicar aquilo que ele precisa, que é a geração de renda para a propriedade, para a família e, em muitas circunstâncias, né, a sustentação
da economia local, da economia regional, e a gente sabe que o Brasil tem a sustentação da produção de alimentos, uma das bases, um dos pilares da sua economia. Então, isso é muito importante para a gente, e é por isso que a gente tem no produtor rural o nosso principal parceiro e o principal motivo do nosso trabalho. Aqui um exemplo, eu gosto sempre de mostrar esse exemplo, eu quero até atualizar, porque a gente tem algumas imagens recentes dessa área. Essa é a propriedade da senhora Maria Selma, lá em Piranhas, no Alto Araguaia, no município de Piranhas, no Alto Araguaia. A Maria Selma é uma grande produtora de grãos, e ela tinha, dentro da área produtiva dela, de soja, um conjunto de 6 nascentes. E é claro que a Maria Selma ficou super resistente a ceder parte dessa área para que a gente fizesse o projeto. O que a gente desenhou para ela? Falamos, vamos fazer o seguinte, vamos cercar só as áreas das 6 nascentes e vamos conectar com um fragmento de floresta, um pedaço de floresta que ela tinha logo abaixo dessas áreas. E aí a gente desenhou esse mapa que está aqui à esquerda, e aí à direita vocês têm aí um exato momento pós-plantio, não sei se vai dar para enxergar, mas os berços abertos onde isso foi plantado. Maria Selma aparece numa reportagem do Jornal Nacional, quando o programa Juntos para o Araguaia foi reconhecido pela Unesco. E ela fala, hoje ela é a principal garota propaganda nossa lá na região. A produtividade dela aumentou de forma substancial, e aonde ela tinha, em alguns períodos do ano, não uma escassez hídrica completa, mas uma diminuição muito grande na quantidade de água, hoje ela não tem mais esse problema. Ela consegue produzir com muita segurança e com muita tranquilidade. Eu tenho as imagens recentes, eu não pude adicionar nessa apresentação, eu peço desculpas, mas a restauração que a gente fez, ela ficou muito bonita, porque dá a impressão de uma floresta nativa. E a minha Maria Selma também engajou muito no projeto, de forma que ela conservou muita área, as cercas, não deixou aí acesso de animais, dos animais tipo boi e cavalo, Então essa área ficou muito bonita, é um resultado muito bonito. É um case que as pessoas gostam de dizer hoje em dia, de muito sucesso. Dentro de todos os nossos projetos, e aí, tendo no escopo ou não, a gente faz os processos de educação ambiental com as escolas locais. Então, a gente está atuando no município, a gente faz questão de Dia da Água, Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore, também fazer esses movimentos. A gente já teve muitos produtores que vieram para os projetos porque foram provocados pelos filhos. Também, nessa mesma reportagem, lá no Juntos pelo Araguaia, tem um caso de um menino que o pai fala, ele voltou da escola e não parou de falar na minha cabeça que a gente precisava cuidar de cercar a nascente, cuidar da nascente, cuidar da nascente. Ele cercou, cuidou da nascente. Ele também dá um depoimento muito bonito do resultado que ele teve. Aí eu trouxe algumas matérias que já saíram na grande mídia aí sobre os projetos do Instituto Espinhaço. Também convido a todos aí que tiverem curiosidade de conhecer alguns desses resultados, a irem no canal do YouTube do Instituto Espinhaço e assistir alguns dos depoimentos. Eu acho que a melhor propaganda quem vai fazer para a gente dos nossos resultados foram aquelas pessoas que foram beneficiadas pelos nossos projetos, e lá tem muitas histórias bonitas de muita gente que está dando um testemunho e de uma mudança de comportamento, uma mudança de paradigma. Que mais cedo apareceu um senhor que, lá em Minas Gerais, ele durante muitos anos ele fazia carvão, Então ele desmatou demais, e aí uma crise de consciência dele na terceira idade, aí ele falou, eu preciso fazer alguma coisa diferente, e aí ele começou a plantar árvores e foi muito engajado nos nossos projetos, também é uma história bem bonita. Bom, agora a gente vai falar um pouco da iniciativa que me trouxe aqui hoje, que é o Nascentes Brasileiras. O Nascentes Brasileiras, ele nasceu de uma provocação da Fundação Banco do Brasil, uma parceria com a BB Consórcios. A BB Consórcios, que é a linha de consórcios do Banco do Brasil, eles têm uma linha de consórcios que se chama Consórcio Verde. Para cada carteira de consórcios que eles vendem, eles plantam uma árvore. Eles juntaram um grupo de 200 mil carteiras vendidas, 200 mil árvores, e, como a gente já tem uma parceria, propuseram para o Instituto um projeto que a gente plantasse nas 5 regiões do Brasil, em áreas de nascentes,
de pequenas propriedades rurais. E a gente topou. Eu digo isso porque é uma logística muito difícil. É um projeto muito desafiador, extremamente complexo, em que a gente tem que tratar, dentro das 5 regiões do Brasil, cenários completamente diferentes em todos os aspectos. E aí eu não estou falando só de fitofisionomias, de biomas, de solo ou de realidade de produção rural. É de cultura também. Então você imagina que Tocantins, a gente está no município de Talismã, por exemplo, nesse momento, plantando, numa condição completamente diferente do que a gente está fazendo no município de Coribe, lá na Bahia, ou de Senador Modestino, em Minas Gerais, ou de Arenópolis, em Goiás, onde os produtores, no primeiro momento, e aí eu vou citar um exemplo muito interessante de como esse tipo de momento que estamos fazendo aqui hoje é importante. Quando a gente chegou no município de Arenópolis, a gente já sabia que Arenópolis estava à beira de uma crise hídrica séria. A empresa de saneamento de Goiás já tinha alertado, o governo de Goiás já tinha alertado, através de um decreto estadual, só que os produtores do município não estavam engajados nessa pauta. E aí a gente bateu nas primeiras propriedades para tentar entender um pouco da dinâmica do local e todos eles fecharam as portas, alegando que não tinham nascentes em propriedades que a gente sabia que tinha nascentes, declaradas no CARC pelos próprios proprietários. E daí a gente resolveu que a abordagem precisava ser diferente. Lá em Arenópolis fez um momento como esse. E aí não só os representantes da companhia de saneamento local, representantes do governo do estado e da prefeitura local colocaram para todos os produtores a necessidade deles engajarem no projeto. A partir desse momento, foi uma virada de jogo que a gente teve em Arenópolis. Eles passaram a procurar o Instituto Espinhaço para solicitar as visitas. Isso mostra que é muito importante esse momento aqui. E a partir daqui a gente vai começar a difundir essa mensagem. Os objetivos desse projeto: recomposição da vegetação nativa nos biomas Mata Atlântica e Cerrado, com plantio das 200 mil mudas, que eu já falei, né, de espécies nativas em áreas de nascentes e pequenas propriedades rurais. E o objetivo número 2 é o fortalecimento e recuperação dos pequenos cursos de água dentro das pequenas propriedades por meio da recomposição da vegetação nativa em microbacias hidrográficas, desenvolvendo as metodologias de sensibilização, mobilização e engajamento social das comunidades. A gente ainda vai fazer, depois dos plantios nessas intervenções, a gente faz as etapas de monitoramento e manutenção dessas áreas. E, ao final, foi pedido pela Fundação Banco do Brasil que a gente aplicasse uma metodologia para quantificar o carbono que vai ser sequestrado da atmosfera com o desenvolvimento dessas árvores. É um processo que, hoje em dia, vem, inclusive, como eu disse no projeto da Nestlé, né, vem gerando créditos de carbono para as empresas, e isso vem fomentando um mercado, inclusive, muito promissor para o futuro. Eu já fiz a referência, né? Aí está o mapa do Brasil com os territórios que a gente está atuando nas 5 regiões do Brasil. Aqui, os momentos de envolvimento institucional que a gente já promoveu em alguns municípios que a gente já começou. A gente já terminou os plantios, né? Em muitos capões. E também já selecionou áreas para plantio em Lagoa Vermelha. Eu vou precisar agora da ajuda... foi a Magali. Oi, Magali, tudo bem? Magali, você tem que sair da apresentação, ir no YouTube e dar o play no vídeo que está aí, por favor. Enquanto isso, eu vou dizendo para vocês, Não, Magali, você está na apresentação. O Cacá que ficou de ajudar a gente. Esse é o colaborador que está trabalhando nesse projeto com a gente, o Adelar. Ele participou do plantio e ele deu esse depoimento que está hoje nas redes sociais do Instituto Espinhaço. E eu queria exibir ele para vocês. Se você me dá um minutinho só, eu vou fazer... Porque a gente teve um problema técnico, ele não está conseguindo exibir a partir daí. Vou fazer.
estão conseguindo ver daí? Esse trabalho, então, de reflorestamento em si, para mim é muito gratificante, porque faz eu me lembrar muito da minha infância. E isso me lembra também muito da minha avó. Então, para mim é muito... Eu sinto que eu estou fazendo algo que eu vou poder contar para os meus filhos, que eu vou poder contar para os meus netos, que eu vou poder passar e olhar e dizer, ó, isso aqui fui eu que ajudei a construir e replantar, né? A gente fazendo isso na nossa região, para a gente é muito gratificante, pelo seguinte, que é vizinhos, é conhecidos, isso para a gente fica, tem uma maneira da gente expressar o amor, né, pela natureza, pelo ambiente, né. Na verdade, que nem eu falo para os guris, eu fico pensando que eu acho que a gente vai aparecer num livro de história, de geografia, assim, contando, né, tipo como aquelas apostilas que a gente tem nas escolas públicas e tal, sabe? Acho que eu queria aparecer tipo nisso daí, sabe? Pra gente poder, né, dar uma direção, né, para essa geração nova que vem vindo, né? Porque eu acho que, o meu ponto de vista, a natureza foi criada por Deus. Então eu acho que de você estar plantando uma árvore ou de você estar dando vida a ela, você está dando vida para Deus. Só vou confirmar se voltou a apresentação. Perfeito. Então funcionou. Então, Adelardo, esse depoimento eu achei muito legal, achei muito relevante trazer para vocês hoje. Essa pauta, de uma certa forma, toca as pessoas e muitas histórias, né? Eu já ouvi muitas histórias, não só de produtores que foram beneficiados e tiveram resultado, mas muitos desses colaboradores que a gente contrata no local. Alguns casos, a gente trabalha com a carteira assinada, né? Então, para entrar nos projetos, a gente precisa dos documentos básicos, né? Em muitos territórios que a gente chega, as pessoas nunca tiveram uma carteira de identidade. E a gente precisa apoiar, inclusive nesse aspecto, fazer com que eles tirem a carteira de identidade, para que eles tirem a carteira de trabalho, para que eles possam entrar no projeto. Já aconteceu também, né? Um caso no município de Santa Rita do Araguaia, lá em Goiás, em que, ao final do projeto, todos os 20 colaboradores que trabalharam com a gente e aprenderam a metodologia de plantio foram contratados imediatamente por uma outra empresa de plantio de eucalipto que chegou na região e precisava de uma mão de obra qualificada. E eles pegaram todos os colaboradores, porque eles já tinham sido treinados, capacitados e qualificados. É um orgulho que eu tenho muito grande, porque eu acompanhei a história de muitos deles, assim, que eram trabalhadores rurais, dali da roça, e que não tinham perspectiva nenhuma, assim, na vida, e hoje ainda continuam trabalhando com essa pauta. Então, foi uma transformação na vida deles e geralmente acontece isso. As pessoas conseguem realizar pequenos sonhos. Você conversa com essas pessoas, às vezes elas conseguiram comprar alguma coisa para a família ou financiar alguma coisa para eles mesmos com o trabalho que eles fizeram. Então, é um outro viés de transformação que esses projetos trazem. E depoimentos como o Adelar mostram como que isso toca o coração. Você vê um sujeito, um menino desse falar que ele... E fica imaginando que no futuro ele pode até estar nos livros das apostilas da escola, porque ele fez esse trabalho e que isso mudou de alguma forma a realidade da região dele. Isso toca, isso é forte. Bom, aí um pouco, alguns dos registros, eu trouxe alguns poucos, né, dos registros dos plantios que a gente executou em muitos capões. A gente faz agora um intervalo nos plantios para poder voltar mais à frente, na segunda perna, lá em abril, né, respeitando esse período de estiagem da região. No monitoramento, agora a gente vai executar a manutenção e o monitoramento das primeiras áreas plantadas. A gente vai avaliar como que foi o índice de pegamento, e aí o Instituto garante, né, um índice mínimo de 80%. Abaixo disso, a gente faz o replantio de tudo. Também são anotados, nesse momento do monitoramento, algumas recomendações para a equipe que vai executar a manutenção. Por exemplo, está tendo um ataque de formiga cortadeira, está tendo alguma situação de mato competição, ou alguma condição da
da área que está prejudicando o desenvolvimento das mudas. Vai isso tudo sinalizado dentro do relatório de monitoramento e daí a gente procede com as correções com uma equipe de manutenção. Nesse projeto Nascentes Brasileiras, a gente faz esses processos de monitoramento e manutenção 90 dias após o primeiro plantio, após o plantio e 120 dias depois também do plantio. Na manutenção é feito o replantio, o combate das espécies invasoras, a adubação de cobertura, inclusive das árvores regenerantes, ou seja, aquelas que a gente não plantou, mas porque por causa da nossa intervenção estão nascendo, a gente também apoia que essas árvores continuem, a gente faz a adubação delas também, e aí é o controle das formigas cortadeiras e de cupins também, e de outras pragas. Eu falei um pouco aí, né, a Fundação pediu para que a gente aplicasse uma metodologia específica para esse projeto, para quantificação do carbono sequestrado por essas áreas, e esse processo vai ser feito ao final do projeto. O projeto tem previsão de terminar em 2025, dezembro de 2025. Então, esse monitoramento do carbono deve ser feito entre novembro de 25 e dezembro de 25. Essa iniciativa do Nascentes Brasileiras, conforme eu disse, já teve as etapas em Muitos Capões e também em Lagoa Vermelha. Agora a gente está trazendo para Caseiros, município de Caseiros. E claro, né, nós estamos fazendo esse momento com vocês também para entender como que a gente pode trazer aqui para o município de Passo Fundo. Então, essa é a primeira iniciativa que eu queria apresentar para vocês hoje e o motivo da nossa reunião principal aqui. Só que eu disse lá na frente, eu não poderia deixar de mencionar, né, que o Instituto Espinhaço, antes de ter esse desafio lançado pela Fundação Banco do Brasil, o Instituto Espinhaço já tinha pensado numa abordagem aí, provocado por outras circunstâncias, até mesmo antes da tragédia que assolou o Estado no início do ano. Várias correntes políticas e da iniciativa privada também estavam preocupados com a situação das questões da seca de anos para trás, enfim, que precisava se fazer alguma coisa. O Instituto já tinha pensado em trazer um programa que pensasse na resiliência hídrica para territórios aqui no Rio Grande do Sul. E eu acho importante mencionar isso para vocês, que a gente tem essa outra iniciativa já desenhada e que já está em fase de captação de recursos com parceiros da iniciativa privada e que pode, claro, nossa intenção é que trazer isso o mais rápido possível e começar a executar isso o mais rápido possível e aproveitando essa oportunidade que a gente está tendo com o Nascentes Brasileiras de apresentar um pouco do Instituto e dos nossos projetos para vocês. Então, de forma bem rápida e bem sucinta, né, a gente tem esse projeto que ele visa oferecer essas modelagens com ações que sejam replicáveis, entendendo a diferença aqui no estado, das diferentes regiões, né, diferentes biomas que nós temos aqui no Rio Grande, né. Então, tentar com unidades de modelo que sejam replicáveis nessas mesmas regiões, associar a pauta da preservação ambiental e a produção de água com a produção agrícola em grande escala, né? Contribuindo com a inovação e os novos paradigmas. Mais uma vez eu reforço essa necessidade de mudança de pensamento em algumas frentes, pensando no agronegócio como sendo uma base do desenvolvimento econômico, não só da região sul, como também do Brasil. Isso é importante para que o Brasil cresça, para que o Brasil continue se desenvolvendo. Fortalecer a agenda de produção rural e a pauta dos serviços ecossistemas, os serviços ambientais, e aí nesse caso específico a pauta da água, e tendo o Rio Grande do Sul como referência nessa pauta no Brasil, apoiando o produtor rural e ressignificando o seu papel estratégico, não só como produtor de alimentos, mas também como produtor de serviços ecossistêmicos, desses serviços ambientais que a gente vem falando aqui. E suportar o Brasil aí, né, nesse papel de fornecedor global, de player global, na produção de alimentos saudáveis. O público-alvo do programa é o mesmo do Nascentes Brasileiras, são os produtores rurais. Aqui a gente não tem aquela exigência de que sejam áreas só de nascentes, então a gente está trabalhando em áreas que sejam estratégicas também para a produção de água, áreas que sejam mapeadas como sendo relevantes para a restauração e a produção de água.
Também o público beneficiário, além dos produtores rurais, seriam todas as comunidades que sejam atingidas de alguma forma ali ou sejam beneficiadas pela água produzida nesses mananciais. O objetivo é recompor e aí fazer a conservação de solo, bem sinalizada hoje pelo companheiro da Brigada, como sendo muito relevante, muito importante trabalhar essa questão de solo, também com intervenções que sejam efetivas, a condução de água, né, das chuvas, como eu falei mais cedo, a recomposição da vegetação nativa. E aí, um trabalho que conforme eu disse também mais cedo, né, reforçando nesse programa, com o produtor rural, de engajamento e sensibilização para essa pauta, também fazendo os projetos específicos para cada propriedade, monitoramento e manutenção. A intenção desse projeto é ele ter um período maior de monitoramento e manutenção. Então, ao invés de trabalhar com os 90 e 120 apenas, que a gente trabalha no Nascentes Brasileiras, esse programa ele é um pouco mais extenso, ele vai de 180 a 210, agora eu vou fugir minha conta um pouco na cabeça, mas a intenção é que a gente faça mais monitoramentos e mais manutenções ao longo de um período mais extenso para garantir que essas áreas tenham condições de se recuperar plenamente. É isso. Eu fico à disposição dos questionamentos de vocês, dúvidas, enfim, estamos aqui, né, chegamos aqui para ouvir vocês, para entender um pouco do que vocês reconhecem no território como sendo prioritário, como sendo importante, como sendo relevante, como sendo importante para que a gente tenha aqui uma atuação que seja efetiva, né, e que tenha resultados que vocês entendam que é necessário. Eu agradeço de novo a presença de todos vocês, agradeço à Câmara de Vereadores por abrigar a gente nessa tarde, agradeço a todos aqui que de alguma forma tiraram um pouco do seu tempo para vir aqui, a todos aqui que também nós tivemos algum encontro ao longo dessa semana, que eu tive a oportunidade de conversar e trocar algumas experiências. Foi uma semana muito rica para a gente aprender um pouco do que a gente precisa aprender sobre a região aqui do norte do Rio Grande do Sul. E, é claro, né, foi apenas um primeiro processo, né, muitas coisas a gente ainda está por conhecer e por aprender, e estamos aqui abertos também para formar parcerias que vocês entenderem que são necessárias para a gente fazer aquela mudança que eu falei no início da minha apresentação, para a gente caminhar numa nova direção e caminhar todos juntos. Muito obrigado. Eu não sei se está isso no protocolo, mas se está aberto a perguntas. Então, se alguém quiser se manifestar, levante a mão, por favor. Eu vou só fazer a questão de colocar o microfone para que todos possam participar. Opa. Eu vou pedir só para o senhor se identificar, por favor. Bom, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Paulo Fernando Cornélio. Eu sou integrante, sou ecologista e sou integrante de uma ONG de Passo Fundo chamada Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. No primeiro momento, quero agradecer a Soliprev, por intermédio da Magali, né, que provocou e trouxe o senhor para Passo Fundo. Também o José Neldo, o nosso Cacá, como presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e o Saul Spinelli, como pela Câmara Municipal de Vereadores. Ao mesmo tempo, eu quero cumprimentar a vereadora Regina, que estava aqui agora há pouco, e o gabinete da Eva Valéria, que são duas vereadoras, duas mulheres muito lutadoras e que sempre estão provocando as políticas ambientais, as políticas dos direitos civis aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Professor Sérgio, se me permite por chamar de professor, né? Foi muito interessante o que o senhor trouxe para nós e eu quero só dar algumas características do nosso município para tentar fazer um link com as propostas que o senhor tem apresentado. O município de Passo Fundo tem algumas características geográficas muito interessantes. Nós estamos aqui num local que nós, ecologistas, denominamos como berço das águas, né? Um local que na década de 80 começamos a trabalhar e nós, eu falo assim com muito orgulho, que foi nós, integrantes do Sentinela dos Pampas, que fizemos um estudo e identificamos naquela época, e inclusive identificamos a primeira nascente do Rio Jacuí. Então é uma área geograficamente, dentro do aspecto da hidrologia, muito importante. É a única cidade no estado do Rio Grande do Sul que no seu território e no seu entorno tem 5 bacias hidrográficas de 24 no estado. E isto é uma responsabilidade muito grande para nós.
Nós temos o Apauê Andava, o Alto Jacuí, o Passo Fundo, o Taquariantas, e no oeste do nosso município nós temos o Várzea. Não existe outra cidade no estado com características tão importantes com nascentes como esta. Por outro lado, no nosso território, num estudo que foi feito há 15 anos atrás, nós possuímos de 5 a 7% de cobertura florestal em nosso território. Olha só que índice insignificante e extremamente preocupante. Desses 5 a 7%, nós temos ainda as espécies exóticas, o Pinus eliote e os eucaliptos. Todo o resto do território do município de Passo Fundo é a cidade, estradas, lavouras, entre outros. Então, nós temos somente 5 a 7%. 93% no nosso território não possui cobertura florestal. Então, isso é um dado muito preocupante. Como nós vamos ter compromisso de descarbonização não tendo cobertura florestal? Né? E, ao mesmo tempo, tem 2 projetos aqui em Passo Fundo que estão andando, que é o projeto, junto com o Ministério Público, que é o projeto do Rio Passo Fundo Cidade e Cidadania, e o projeto que está sendo iniciado, que é do Rio Jacuí. A minha pergunta é muito objetiva para o senhor. Qual seria a contribuição do Instituto Espinhaço junto com alguns projetos que já estão sendo encaminhados? E a segunda pergunta é, o senhor foi muito feliz quando o senhor falou das espécies florestais que estão sendo plantadas, e é uma preocupação nossa. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Passo Fundo e outros organismos, nós estamos replantando, o pouco que estamos replantando em Passo Fundo são de espécies que nós estamos trazendo de São Paulo. Olha só o processo de genética florestal grave que nós estamos aqui. Nós não estamos produzindo matrizes dentro da geneticidade e assim isso nos comprova que a fragilidade também do pouco que nós temos de cobertura florestal ainda são de espécies genéticas fora do nosso ecossistema, fora do nosso bioma da Mata Atlântica. Então isso é bastante preocupante. Paulo Fernando, desculpa, senhor Paulo. Cabeça também, sou péssimo para nomes. Vou responder a primeira. Quando a gente faz esses momentos aqui, é exatamente isso que nós estamos mapeando. Quais são as iniciativas que já existem no território que o Instituto Espinhaço pode vir e somar? O que está acontecendo aqui? Vocês podem entender que a gente pode colaborar. Um pouco do escopo do que eu preciso fazer, que eu assumi um compromisso com o meu financiador e apresentei para vocês. Preciso plantar 200 mil árvores nas 5 regiões do Brasil. Esse é o escopo geral. Quando eu chego aqui no Rio Grande do Sul, eu não tenho um mínimo e um máximo de plantio. Eu posso plantar aqui 180 mil, como eu posso plantar só 1.000. Depende do que eu vou encontrar aqui de realidade, do que eu vou encontrar aqui de apoio para que essa ação seja executada. Muito melhor do que eu dizer como eu posso te apoiar, é talvez você, baseado no escopo que você já conhece, talvez indicar como que a gente poderia construir uma ação em conjunto. Uma coisa que a gente tem, que eu mapeio geralmente quando me fazem essa pergunta, é que a gente vai plantar em áreas que estejam protegidas. Nesse escopo desse projeto, eu não tenho recurso para cercamento em todas as áreas que eu vou atender. Então, eu preciso de áreas que ou já estejam protegidas ou que tenha algum parceiro que possa fazer essa proteção. Daí, eu posso perguntar se nas iniciativas já existentes no território existe alguma prerrogativa de proteção de áreas de nascente, mas não existe o plantio, como acontece em muitas circunstâncias, e aí a gente soma nesse sentido. Se existe algum parceiro que pode fornecer, por exemplo, os insumos para o cercamento, e a minha equipe de campo realizar o cercamento, e depois, na sequência disso, o plantio. Ou se tem alguma outra forma, que talvez não esteja vinculada à execução do trabalho em campo, mas talvez ações de educação ambiental, ações de mobilização e sensibilização social, talvez construindo aí seminários, palestras, alguma coisa que possa trazer a discussão de uma forma mais ativa para a comunidade local,
eu acho também muito válida. Então, o que eu apresentei aqui hoje é um pouco do Nascentes Brasileiras, é o que eu preciso executar no território. E é muito importante porque são poucos os municípios que têm um levantamento tão detalhado, né, dessas questões hídricas, principalmente, como o senhor bem colocou. Muitos dos municípios em que a gente atua, a gente acaba fornecendo essas informações nos nossos levantamentos geoespaciais, das nossas equipes que estudam isso, e depois esse material todo a gente fornece para as prefeituras, enfim, para as parceiras, as ONGs locais, né, como parceiras para que esse trabalho possa ser continuado. Então, ter essa base de informações também é uma coisa muito importante para a definição da estratégia. Como eu disse, nós vamos fazer aquilo que a comunidade de Passo Fundo entender que é relevante, que é importante. Seja uma intervenção numa área que já experimentou ou pode experimentar, ou está sob risco de experimentar uma escassez hídrica, ou uma área que tenha uma relevância estratégica para o município, uma área de produção agrícola que sustenta a economia local e que precisa ser pensada e preservada de uma forma diferente. Eu estou aberto para a gente conversar, para a gente estabelecer e construir essa parceria da maneira que vocês aí acharem que a gente pode colaborar, colocando não só à disposição Nascentes Brasileiras, mas também o Instituto Espinhaço de uma maneira geral, para que a gente possa construir, inclusive com propostas futuras que a gente pode pensar e desenvolver juntos. A questão das espécies. Realmente é um problema. Hoje existe uma carência muito grande e por isso que o Instituto Espinhaço mantém os viveiros, né, os centros de produções florestais que a gente tem, porque não se encontra no mercado muitas espécies para aquisição, né, desses projetos. Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve que mapear um grupo muito grande de locais de produção de muda. Primeiro porque esses locais que vão fornecer as mudas para esse projeto, eles precisam passar por um critério de rigoroso da nossa equipe técnica, que já esteve aqui, né, no território antes de eu vir, né, eles estiveram aqui em outubro, mapeando esses locais, possíveis locais de fornecimento de mudas, né, visitando esses locais para ver a qualidade da produção, se eles garantiriam isso, né, e também as condições que essas mudas chegariam, dependendo da distância que elas tiverem que ser deslocadas. Também foi feito por essa equipe técnica que teve aqui, eram dois engenheiros florestais. De todo eles fizeram, né, todo um reconhecimento nesses territórios que a gente vai atuar, do que existe de espécies nativas que a gente poderia considerar para esse plantio. Mas não é um trabalho que está fechado, não. Essas equipes também continuam, quando eles vão nas propriedades rurais, eles permanecem fazendo essa observação de entorno, e essas observações são levadas no relatório interno nosso, que são fornecidos para a equipe de controle de fornecimento de mudas, para que seja replicado por esses viveiros que são os nossos parceiros locais aqui. Como a distância de Minas para o Rio Grande do Sul é muito grande, a gente em momento nenhum considerou em trazer para cá as mudas que são produzidas lá, porque isso é impossível de fazer. A gente ia comprometer muito a qualidade e assim, a sobrevivência dessas mudas, né? Não justificaria nunca. Mas a gente precisa que aqui a gente tenha condições de conseguir a muda de espécie nativa da região, que também forneçam a segurança que a gente precisa no pegamento e no resultado que a gente vai apresentar para o nosso financiador. Não adianta nada eu plantar uma muda que não tiver qualidade e essas mudas morrerem. É um processo que definitivamente não é bom para ninguém, desmotiva o produtor que engajou, desmotiva a comunidade que assistiu esse processo e é muito ruim para a gente que não vai conseguir prestar essa conta para o nosso financiador e acabar tendo um problema. Então, eu não sei se eu esclareci, mas é um processo que a gente ainda está em desenvolvimento à medida que a gente vai, porque é claro, né, muitos capões, Lagoa Vermelha tem fitofisionomias diferentes de Passo Fundo e assim por toda a região. Mas faço questão que depois que a gente terminar aqui, a gente troque os contatos e continue essa conversa, porque tem sinergia, a gente vai trabalhar juntos. Obrigado, viu? Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Ademar Marques. Eu sou o presidente do Comitê de Bacia do Rio Passo Fundo. Atuo como secretário executivo da Agenda 21, Fórum da Agenda 21 aqui de Passo Fundo. Queria parabenizar a iniciativa, né, do presidente do Conselho do Meio Ambiente, o Cacá Nédel,
né, da Magali, ali, com a Soluprev, e do presidente da Câmara, né, a Câmara de Vereadores, aí também, com a reconhecida atuação das vereadoras já citadas aqui pelo próprio Paulo Cornélio. Cumprimentar vários parceiros nossos que estão realmente aqui, que também têm grande importância nesse debate, nessa caminhada. E, Sérgio, parabenizar pelo grande trabalho reconhecido não só no Brasil, mas fora do Brasil, né, do trabalho do Instituto. E realmente, não só pelos parceiros, mas aquilo que vocês fazem muito bem, na manutenção das nossas espécies, revitalização, né, principalmente com essa ideia, com esse projeto principal, que é realmente a gente garantir os nossos recursos hídricos. Sem eles, nosso planeta vai deixar de existir, não tem como fugirmos disso, né? Então, é base essencial para nós. Eu vou trazer, não entrar nesse mérito mais local, que o Paulo Cornélio já fez, mas talvez algumas informações no âmbito estadual, possivelmente você já tenha. Uma delas é, em parceria com todos os comitês, o nosso comitê de bacia, ele abrange 30 municípios aqui do entorno, realmente na região, né? É responsável por 40% do abastecimento da cidade, e o outro, Jacuí, que nós temos aqui, então complementa aí a necessidade que nós temos no próprio município. Mas um dos programas em âmbito estadual, não sei se você tomou conhecimento, que é o de revitalização das bacias hidrográficas, né? Então, ela está em curso, este plano de revitalização das bacias. Nós estamos na fase de diagnóstico da degradação, junto aos comitês, e, a partir daí, também capacidade de gestão dos comitês de bacias, dos 25. Atualmente, nós temos 22 em pleno funcionamento, nas várias fases de execução dos seus planos. Então, essa era uma informação. Não sei se o Instituto está conseguindo fazer esse diálogo também com a Secretaria de Recursos Hídricos, Conselho de Recursos Hídricos, né, em relação a isso. No Rio Grande do Sul, nós temos o Fórum Gaúcho, né, de comitês. A segunda informação que eu acho que é importante, não sei se vocês tiveram já contar, com a coordenação estadual da cadeia das espécies e frutas nativas. Atualmente, a cadeia das frutas nativas mapeou 38 espécies em extinção ou em risco de extinção e produzindo já 10 mil mudas em relação a isso. E ela está presente em todas as nossas regiões. Então, e predominantemente na Mata Atlântica, objeto do projeto de vocês. Creio que é importante a organização que está por trás, prestando todo o suporte técnico da cadeia das frutas nativas, o CETAP, que é o Centro de Tecnologias Alternativas e Populares, trabalha dentro de um sistema de agroecologia. Eu acho que vale a pena, é uma instituição que já tem 40 anos, tem uma grande contribuição na proteção das nossas florestas, a partir de uma produção agroecológica, e você sabe da importância disso para recuperar as nossas nascentes, os nossos recursos hídricos. Não preciso discursar para você, você entende muito bem sobre isso. Então, essa é informação importante e ela está sediada aqui. Então, acho que vale a pena fazer essa integração. Eu também integro não a coordenação, mas a cadeia das frutas nativas através da Unisol, que é a Central de Cooperativas e Empreendimentos da Economia Solidária. Forte no Rio Grande do Sul, a economia solidária, que busca produzir bens e serviços de uma forma mais sustentável, principalmente a produção de alimentos, onde eu coordeno a parte de alimentação e agricultura familiar. Então, nos colocamos enquanto comitê de bacia à disposição, enquanto cadeia das frutas nativas, no que a gente puder, até para que não haja sobreposição e que a gente possa ter complementariedade. Esse projeto também é aprovado pela Fundação
financiado pela Fundação Banco do Brasil, destas espécies dos resgates. As matrizes, elas já estão recuperadas, já estamos com mudas sendo distribuídas e assim por diante. De repente, dentro do projeto de vocês precisarão realmente de espécies que é nossa daqui. E a vantagem é que nós não só estamos produzindo espécies, mas essas espécies estão gerando renda, riqueza em relação a isso, mas estamos realmente à disposição. Realizamos agora, em novembro, dias 18 e 19, encontro estadual, 12º encontro estadual da cadeia das frutas nativas. Muito obrigado. Deixa eu só ver se eu entendi. Nosso Ademar, o projeto também é financiado pela Fundação Banco do Brasil, é isso? Eu ouvi, obrigado pelas contribuições. A gente tem uma pessoa na Fundação, claro, né, que faz a fiscalização do projeto. Em algum momento ela mencionou que tinha uma iniciativa financiada por eles aqui na região. Ela não soube me precisar o quê, né, porque era outro setor que fazia o acompanhamento desse projeto, mas agora então fecha o ciclo. Ela tinha buscado essa informação, mas aqui o senhor me trouxe. Muito obrigado. Eu acho que realmente não precisa de sobreposição de ações nunca, né? A gente pode complementar aqui a nossa atuação e essa informação ela é de suma relevância para a gente. Também dizer, né, o Instituto Espinhaço é membro de vários comitês de bacia aí no território. A gente fomenta também a constituição desses comitês. É muito importante, é muito relevante que tenham todos os órgãos que normalmente se envolvem no comitê de bacias hidrográficas discutindo com o olhar para esse território, porque o território que a gente gosta de trabalhar nos nossos projetos é o território de bacias hidrográficas e, é claro, né, o comitê passa a ter um papel fundamental. Então, muito bom ter você aqui, muito bom a gente poder somar nessa parceria e obrigado aí pelas contribuições. Vão ser trazidas, né, internamente para a gente discutir e com certeza a gente vai fazer um contato com o senhor, sim. Muito obrigado, Ademar. Alguém mais tem alguma dúvida, contribuição, quer fazer uma manifestação? Ok. Perfeito. Então, vou dar como encerrado aqui a nossa participação hoje. Agradecer mais uma vez pela presença de todos e me colocar à disposição. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento no segundo momento, eu vou estar por aqui nas próximas horas. Eu fico à disposição também no futuro para quem quiser aí conversar um pouco mais sobre a pauta e sobre o projeto. Muito obrigado, viu, gente? Boa noite.